Estamos começando os nossos 10 passos em 10 dias para criar um programa de conformidade em Lei Geral de Proteção de Dados. Para você que me assiste no YouTube, seja bem-vindo a mais um Empreendedorismo Legal. E para você que me assiste no Instagram, bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos iniciar esses 10 dias em que vamos bater papos aqui sobre como criar um programa de conformidade em Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira coisa que eu vou fazer é te explicar como que vai ser a dinâmica desses dias, como é que vai funcionar o nosso encontro. Nós vamos ter 10 vídeos sobre o tema de como criar um programa de conformidade em LGPD. Os 10 vídeos estarão disponíveis tanto no canal do Empreendedorismo Legal, quanto no Instagram, no IGTV. Então você pode escolher se você assiste pelo IGTV ou pelo YouTube, mas o vídeo será o mesmo, tá bom? E a gente inicia hoje, que é dia 29 de agosto, e a gente termina no dia 7 de setembro com um super presente do Empreendedorismo Legal para vocês, ok? Então vamos lá. Como me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Essa é a pergunta de 50 milhões de dólares. Brincadeira. De 50 milhões de reais, porque a penalidade pode chegar a 50 milhões de reais. Mas essa é, de fato, a pergunta milionária que todo mundo se faz. Porque muita gente está entendendo a importância da lei, entendendo que é importante se adequar à lei, mas não sabe efetivamente como, na prática, criar esse programa de adequação. E é sobre isso que nós vamos conversar. Gente, é impossível encerrar o assunto, esgotar o assunto de Lei Geral de Proteção de Dados, de proteção de dados e privacidade em 10 dias, em 10 conteúdos, em 10 vídeos pequenos. Então, assim, nós temos muito mais coisas sobre Lei Geral de Proteção de Dados do que efetivamente eu vou conseguir passar para vocês nesses 10 dias. Mas nesses 10 dias você vai conseguir ter uma visão de como, de fato, criar um programa de conformidade em LGPD. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer para me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Você precisa criar um programa de governança em proteção de dados dentro da sua empresa. Então, qual que é o objetivo desse programa? O objetivo desse programa é criar uma cultura de proteção de dados dentro da empresa, para que todas as questões que envolvam dados pessoais, a sua proteção e a privacidade, sejam de extrema importância e prioridade para a empresa. É disso que a gente está falando. Nós não estamos falando de evitar multa de 50 milhões de reais só. Nós estamos falando de uma oportunidade de você rever seu modelo de negócio, uma oportunidade de inovar, uma oportunidade de criar mais valor para o seu cliente e de fato melhorar a experiência dele. E é disso que as empresas hoje vivem. As empresas hoje vivem de criar boas experiências. Nós não vendemos mais produtos, nós não vendemos mais serviços, nós vendemos uma experiência. E quanto melhor é a experiência do meu cliente, melhor é o meu relacionamento com ele e melhor é a minha chance de alavancar minhas vendas, de crescer e conseguir atingir os meus objetivos como empreendedor. Então, é disso que estamos falando, da criação de uma cultura de proteção de dados. E quais são os pilares desse programa, dessa criação dessa cultura? É transparência no tratamento dos dados, é confiança do meu cliente comigo, eu confio naquela empresa, eu confio na forma como aquela empresa trata os meus dados, eu confio em como aquela empresa cuida dos meus dados. Então, é confiança, é comprometimento da empresa estar comprometida em de fato entregar o melhor serviço para aquele cliente, um serviço pautado em proteção de dados pessoais e em sucesso do cliente. Então eu falo que existem esses 4 pilares, que é confiança, transparência, sucesso do cliente e comprometimento. É nesses pilares que um programa de governança em proteção de dados é criado e é nesses pilares que surge uma cultura de proteção de dados dentro da empresa. E, ok, então eu sei o que eu devo fazer, mas como eu devo fazer? A primeira coisa que eu acho que é importante definir é por que você quer fazer. Ah, eu quero fazer porque é uma lei e eu sou obrigado a estar em conformidade com a lei. Ah, eu quero fazer porque eu posso tomar uma multa de 50 milhões de reais. Ah, eu quero fazer porque eu quero fazer, mas eu não quero fazer um programa muito efetivo. Eu quero fazer aquele programa para inglês ver.
Se você abriu esse vídeo só com o pensamento desses três, não tá legal. Eu peço que você volte, olhe tudo que tem no meu Instagram, no YouTube, para você entender que, na verdade, Lei Geral de Proteção de Dados é muito mais do que uma obrigação legal. Ela pode ser, de fato, uma grande oportunidade para sua empresa. Então, eu quero que você que o porquê de você assistir esses 10 vídeos, de você continuar assistindo esse vídeo, não seja nenhum desses três que eu falei antes. Seja porque eu quero ganhar uma oportunidade, eu quero agarrar a oportunidade que essa lei está me dando, eu quero crescer a minha empresa, eu quero crescer como profissional. Se você é um profissional que quer atuar na área de proteção de dados, então eu quero crescer como profissional, levando para empresas uma cultura de proteção de dados. Eu não vou vender para as empresas o medo, eu vou vender para as empresas a oportunidade. Então, se esse é o pensamento, você está no lugar certo. Porque o porquê de ter um programa tem que ser muito mais do que cumprir uma obrigação legal. Mas querer ter uma oportunidade, querer fazer a diferença, querendo gerar valor para o seu cliente e querer ter uma super vantagem competitiva no mercado. É disso que a gente está falando. Então, introduziu esse mindset na sua cabeça de que não é só uma obrigação legal, aí você vai criar o seu comitê de privacidade dentro da sua empresa. Ou você, como consultor em Lei Geral de Proteção de Dados, em Privacidade e Proteção de Dados, você vai orientar que seja criado um comitê de privacidade. Esse comitê é só mais para empresas grandes, gente, onde tem vários setores. Eu tenho alguns clientes na área de proteção de dados onde a gente não criou esse comitê porque as empresas são pequenas, então não justifica. Mas se a empresa é grande, a gente orienta que crie-se um comitê de privacidade multidisciplinar, onde eu vou pegar uma pessoa do jurídico, uma pessoa do TI, uma pessoa do CS, uma pessoa do financeiro, uma pessoa do comercial, em que todas as áreas da empresa estejam representadas dentro desse comitê. Por quê? Porque Lei Geral de Proteção de Dados não é só jurídico, não é só TI, é a empresa toda. Eu não consigo fazer um programa efetivo se a empresa inteira não entender sobre a cultura. Então, por isso é importante que todo mundo tenha noção do quanto a lei é importante e do quanto vocês querem criar essa cultura de proteção de dados. Então, criei o comitê, eu vou nomear o DPO, que é o Data Protection Officer, ou encarregado de dados. Essa pessoa é a pessoa que vai ser responsável pela interface entre o titular do dado e a empresa e entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e a empresa. É ele que vai ficar responsável por ver se de fato o programa de conformidade está sendo cumprido. É ele que de fato vai avaliar todas as políticas da empresa e ver se está tudo em conformidade. Então esse é o cargo que a lei criou e que é uma super oportunidade de trabalho para quem se interessar em se enveredar por essa área. O DPO, ele não precisa ser advogado, ele não precisa ser do TI, o que ele precisa é ter conhecimento da lei e ter conhecimento mais do que tudo da empresa. O DPO tem que conhecer muito a empresa. Então, o DPO pode ser nomeado internamente, a empresa pode escolher uma pessoa para ser o DPO, ou ela pode escolher uma consultoria externa, onde essa consultoria externa vai fazer o trabalho de DPO, ou ela pode contratar uma pessoa externa, abrir essa vaga para contratar uma pessoa para ser o DPO, ok? Então, também aí quem está querendo se enveredar por essa área, a chance de se tornar um DPO é uma grande oportunidade de trabalho, desde que você seja um profissional interdisciplinar, ok? Então, criei o comitê, nomeei o DPO, aí nós vamos iniciar o estudo, porque assim, o que acontece? A primeira coisa, se você é um funcionário de uma empresa que está querendo criar um programa aí dentro, está querendo crescer com isso, você vai precisar convencer a diretoria do tanto que essa lei é importante, porque as empresas vão precisar de budget, de dinheiro para investir nesse programa, seja contratando uma consultoria externa, jurídica ou técnica, porque ela vai ter que rever os seus projetos, os seus serviços, os seus produtos. Então, por isso é importante que você convença, que você consiga ter argumentos que você vai tirar desses 10 dias lá do meu Instagram, do YouTube, que você vai tirar para convencer a sua diretoria do tanto que essa lei é importante e quanto que ela deve ser uma oportunidade e não um medo. Temos que cumprir uma lei. Isso não vai fazer com que a diretoria te libere o budget, ok? Então,
O importante é ter esse financiamento inicial, determinar quanto que vai ser gasto com aquele programa, então por isso você tem que entender o que talvez vai ser necessário implementar, mas não tem como chegar e falar assim, o programa vai custar X, porque você só vai saber quais são os problemas da empresa nas fases do programa, na fase do programa de adequação, beleza? E o programa de adequação, ele vai ter 6 fases. Nós vamos explicar para você as 6 fases durante esses 10 dias. Hoje eu vou apenas citar quais são as fases e a gente vai iniciar essas fases nos próximos vídeos, nos próximos dias. A primeira fase é a conscientização, a segunda fase é o mapeamento, a terceira fase é o gap analysis, a quarta fase é o planejamento, a quinta fase é a implementação e a sexta fase é o monitoramento. Então nós vamos ter essas 6 fases, não esquecendo dessa fase prévia, que é a criação do comitê, determinação do budget, nomeação do DPO. Então isso aí são atitudes prévias que têm que ser tomadas a, de fato, você começar a implementar o programa de adequação. O programa de adequação tem 6 fases e do programa de adequação surge o programa de governança em proteção de dados. O programa de governança é a conclusão da implementação da cultura de proteção de dados e da efetiva entrega de um programa de governança. Entenderam que são 2 coisas diferentes? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido como que se inicia um programa de conformidade em proteção de dados e que esteja animado com os nossos próximos dias. Se você tiver alguma dúvida sobre esse primeiro vídeo, não deixa de deixar aqui nos comentários para mim, que eu vou respondendo vocês aos poucos e já vou pegando essas dúvidas para tentar ir respondendo essas dúvidas nos próximos vídeos. Mas nós temos aí ainda uma jornada em busca do programa de conformidade ideal, beleza? Se você gostou, não deixa de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal Empreendedorismo Legal no YouTube, não deixa de se inscrever, que é muito importante. Se você gostou do vídeo, compartilha com os seus amigos para que nós possamos criar juntos uma corrente de cultura em proteção de dados. Um beijo para você. Se você está no YouTube, até o próximo Empreendedorismo Legal. Se você está no Instagram, a gente se vê aqui nos stories e sempre. Um beijo. Tchau.